Olá, eu sou o pastor Alisson Lima, um dos pastores auxiliares aqui na Igreja Batista de Getsemane, onde o pastor Jorge Linhares é o presidente. Eu quero convidar você a ficar atento, que eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, onde o tema é Ore Mais. Fique ligado aí, porque eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração. Para início, eu quero ler um versículo que está em Marcos capítulo 11, versículo 24. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis, e assim será convosco. Primeira coisa que você precisa colocar no seu coração hoje, agora, é que é necessário orar. Tem pessoas que já pararam de orar por pensarem que Deus já sabe de todas as coisas, Deus ele é onisciente, né? Ele é onipresente, então para que eu vou orar? Não. Esse texto, ele nos motiva, né? E nos impulsiona a estar sempre orando, porque está claro, você tem que crer que o que está escrito na palavra, né? De Gênesis, Apocalipse, é a palavra de Deus, né? Isso aqui não é apenas um texto aleatório, como alguns insistem em dizer que a Bíblia Sagrada, ela apenas contém a palavra de Deus, ela não é a palavra de Deus, isso é uma mentira do diabo, né? A palavra de Deus, Bíblia Sagrada, Gênesis, Apocalipse, é sim inspirada e revelada por Deus, né? E o texto está claro, tudo que pedirdes em oração, se creres, será convosco. Então você tem que, a oração, ela anda junto com a fé. Não adianta você orar por orar. Você tem que orar crendo que vai acontecer. Porque está escrito, tudo que pediste, tudo é tudo. A palavra de Deus, ela não tem sombra de variação. As coisas de Deus, elas não caminham com a dúvida. As coisas de Deus são certas. Então você tem que orar. Eu convoco você, desafio você a ser uma pessoa de oração. Amém? Então você olha, se você tem desejo no seu coração, você acredita que Deus tem coisas lindas para fazer na sua vida, ore. Tudo começa na oração. A oração nada mais é que falar com Deus. Então eu desafio você a falar com Deus de manhã, à tarde, à noite, em todo o tempo, né? Porque eu tenho certeza que Deus vai fazer coisas por você. Então a Bíblia, ela é recheada de palavras, né, de versículos, onde nos motivam e nos induzem a orar. Por exemplo, Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Então, esse texto comprova que a oração sem fé, ela não tem efeito, ou ela não tem sentido, porque uma pessoa que ora por orar, se você trata Deus como uma pessoa que vai trabalhar, ela chega no trabalho, na empresa, ela bate o ponto, ó, bate o ponto para chegar, bate o ponto para sair, essa oração, você está perdendo seu tempo. Porque a oração, ela anda junto com a fé. Diz o texto, sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque esse texto ele tem alguns segredos. E ele diz para mim e para você, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Então, é como uma pessoa que vai à igreja por ir. Se ela vai à igreja e ela não crê que Deus está ali, que Deus pode fazer algo por ela, é perda de tempo, é pura religiosidade, sabe? Então Deus, ele tem coisas para fazer nas nossas vidas, ele deseja fazer grandes coisas nas nossas vidas. Para isso, nós temos que crer que Ele existe. Eu quero afirmar essa palavra aí para você, você que está aí na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver. Deus existe, Ele é real. E eu ousaria dizer que Ele é mais real do que eu e você. Então o texto está claro.
Sem fé é impossível agradar a Deus. Você tem que ter fé. A sua oração, ela tem que ser uma oração com fé, crendo que Deus ele pode fazer aquilo por você, que Deus ele vai te atender, a não ser que aquele pedido que você está fazendo, a oração que você está fazendo, não vai de encontro com a palavra de Deus. Então você hoje, eu quero te entusiasmar a ter uma vida de oração. Quem sabe você tem preguiça de orar? Eu diria para você, ore pedindo a Deus, colocar no seu coração vontade de orar. Sabe, é uma coisa que eu aprendi nessa minha caminhada cristã, pedir a Deus vontade de orar, porque nós somos os reis das desculpas, né? As mulheres, as rainhas das desculpas, dizer, não, Deus, ele está em todo lugar, eu no carro, eu estou dirigindo, eu estou falando com Deus, eu no trabalho, eu estou falando com Deus. Não, você tem que ter tempo de oração. Né? Assim como você tem um tempo de qualidade com a pessoa que você ama, com seus filhos, você para tudo para ficar, para viver aquele momento, com Deus é a mesma coisa. A oração precisa de tempo de qualidade. Como? Onde você entra para o seu quarto, como diz a Bíblia, fecha a porta e fala com Deus que está ali no secreto. Então Deus tem um secreto com você, Deus tem algo específico para você e você tem que ter essa história para contar, onde você gastou tempo com Deus, você não é uma pessoa que faz orações na correria, você ora só porque você acordou e você ora ali rapidão e você vai dormir, você faz a oração, né? A oração, Deus abençoe. Tem pessoas que falam assim, Deus, eu estou tão cansado que a minha oração hoje é a mesma de ontem. Sabe, então, em nome de Jesus, eu digo para você, ore mais. Ore mais. Quem sabe você aí coloca a mão na sua cabeça e ministra, ore mais. Vontade de orar. Sabe, a Bíblia, ela tem alguns segredos, alguns mistérios, né? A Bíblia fala sobre tesouros escondidos, né? E um dos tesouros escondidos, difícil de explicar teologicamente, é que grandes homens de Deus oravam nas madrugadas. Grandes homens de Deus ao longo da história da humanidade, eles receberam coisas de Deus, né, de forma maravilhosa, né? Pessoas que ganharam milhares, milhões de almas para Jesus, eles oravam na madrugada. A Bíblia fala sobre 4 vigílias de oração. Então a primeira vigília é de 6 da tarde a 9 da noite, a segunda de 9 da noite à meia-noite, a terceira de meia-noite a 3 da manhã e a quarta vigília de 3 da manhã a 6 da manhã. E, curiosamente, grandes fatos milagrosos, se assim pode dizer, coisas maravilhosas, milagres de Deus mesmo aconteceram na quarta vigília de 3 a 6 da manhã, como a queda das muralhas de Jericó, onde foi algo maravilhoso, né? A passagem pelo Mar Vermelho, aconteceram nesse horário de 3 a 6 da manhã. O que eu quero dizer? Que existe um mistério na oração. Existe algo que Deus ele se agrada de pessoas que oram. O que faria, por exemplo, Moisés pegar um cajado e encostar no mar e ele se abrir? Se ele não tivesse recheado de fé, transbordando de fé, crendo que Deus ia fazer algo ali, não iria acontecer. Assim é a oração. Mistérios de Deus acontecem nas madrugadas. Então você tem que ser uma pessoa de oração. Quem sabe você que está assistindo essa mensagem, esse vídeo, Deus não está convocando você para ter uma vida de oração nas madrugadas. E eu falo com autoridade porque Deus tem me chamado para isso. E eu tenho visto na minha vida acontecer muitas coisas a partir desse dia, onde eu vi Deus fazer, me levar para essa necessidade de orar na madrugada, onde eu pude experimentar um grande milagre dentro da minha casa. A minha filha, ela recebeu um diagnóstico, de uma doença incurável, com 2 meses de idade, uma doença que eu nunca ouvi falar. Fez um teste do pezinho e ela
e falaram, essa criança, ela, com essa doença, chama doença de Pompe, ela vem a óbito até 1 ano de idade. Em 1 ano. Não tem cura, não tem remédio, não tem solução, é no DNA. E assim eu vi Deus me levando para a madrugada. Uma coisa que eu tinha muita dificuldade de fazer. E naqueles dias eu tive essa vida de oração na madrugada. E para a glória de Deus, obtivemos essa vitória, né? E hoje ela não tem nada. Sabe, então eu quero dizer para você, Deus, ele faz coisas lindas nas madrugadas. Eu quero dizer para você, tem um vídeo de oração, você tem um sonho, você tem um desejo no seu coração que está ali há muitos anos, o negócio não acontece, quem sabe, hein? Quem sabe você parou de orar por isso? Quem sabe você parou de buscar essas coisas? Olha, eu quero te entusiasmar e dizer com autoridade aqui, em nome de Jesus, creia que Deus responde oração. Como diz o texto, por isso vos digo que tudo que pedides em oração, creia que recebereis, e assim será convosco. Você tem que orar crendo que vai acontecer. Eu falo, olha, aconteceu na minha casa e vai acontecer na sua também. Em nome de Jesus, eu quero profetizar que orações suas, que estiverem linkadas, né, ou de acordo com a palavra de Deus, vão se cumprir. E você vai dar esse testemunho como eu estou dando aqui agora. Dizer que Deus faz, Deus opera milagres, maravilhas e sinais. Por isso, fica aí mais um pouquinho, nós vamos fazer uma oração e em nome de Jesus eu tenho certeza que grandes coisas vão mudar na minha e na sua vida e você será um homem de Deus, uma mulher de Deus de oração, muita oração e muitos testemunhos para a glória de Jesus. Você sabia que temos a Escola Bíblica Dominical? Venha participar conosco todos os domingos, às 8h50, nas salas anexas ao Templo com o pastor Rogério e equipe. Clínica da Alma, dos dias 24 a 26 de abril na sede campestre. Inscrições na Secretaria da Igreja ou pelo site clinicajardimdedeus.com.br. E vem aí o Congresso 5.000 Mulheres, 2026. Solta o vídeo. Chegou a hora. O evento que vai transformar a sua vida está de volta. 5.000 mulheres reunidas para viver algo único. Daniela Linhares, Isabela Linhares, Hernandes Dias Lopes, Camila Vieira, Benner Jax e Jennifer Suave. Garanta agora o seu passaporte antes que seja tarde. Acesse getsemane.com.br ou ligue 31 3448 9898. As vagas são limitadas. Congresso 5.000 Mulheres. E você não vai ficar de fora. Vai? Congresso de Casais Entre Lençóis, dos dias 15 a 17 de maio na sede campestre. Participação: pastor Jorge Linhares, pastor Daniel e Cris Fialho, pastores Cleudson e Iris Sater e o casal Cheio da Graça. Inscrições pelo Simpla ou na Secretaria da Igreja. 17º Congresso de Dança Getsemane, Logos, Verbo Vivo que habitou entre nós, dos dias 4 a 6 de junho no Templo Sede. Informações com a pastora Isabela ou na Secretaria da Igreja. 11º Congresso Nacional de Motociclistas Cristãos, dos dias 4 a 7 de junho na sede campestre. Inscrições pelo Simpla ou na Secretaria da Igreja. Informações com o pastor Barroso. Ei pessoal, olha só, hoje eu vim falar para vocês da maravilha que é participar do Jardim de Deus, da Igreja Getsemane. Veja bem, primeiro, que você é totalmente trabalhado no campo almático e do corpo também, além do espiritual, é claro, porque nós somos corpo, alma e espírito. E segundo, porque além de tudo você vem para essa maravilha de retiro. Olha isso, gente, nesse lugar maravilhoso que o Senhor separou para nós. E você ainda tem o privilégio de visitar uma réplica do túmulo de Jesus Cristo, como aquele que está lá em Israel. Olha só, gente, a pedra, a porta do túmulo
He's not here, ou seja, ele não está aqui. For he is risen, ou seja, ele ressuscitou. O Colégio Batista Getsemane é uma instituição cristã por princípios, tendo a Bíblia como sua regra de prática e fé. Há mais de 3 décadas, priorizamos o aluno como sendo um potencial agente de cooperação e transformação para uma sociedade saudável, fortalecendo assim os valores da família. O Colégio Batista Getsemane conta com uma estrutura completa: salas modernas, laboratórios, quadras, piscina, biblioteca, capelania escolar, projetos interdisciplinares, sede campestre para nossos eventos, estacionamento próprio e muito mais. Tô vendo, todo mundo tá vendo, olha. Doeu. Tá doendo. Ô Sam, por que você não tira? Não sei. Já que estamos falando de oração, né? Eu quero orar por você. Mas antes eu quero te indicar 2 livraços do nosso pastor Jorge Linhares. Olha, primeiro aqui, ó. Pensamentos que edificam. São mensagens para todo o ano. Muito legal mesmo. Para cada dia do ano tem. Você pode consultar. São palavras que vão mexer com você, com o seu coração. E você vai ter um dia muito mais abençoado. E também esse devocional, olha, 365 dias no Getsemane. Um devocional, olha, também para cada dia do ano, com versículos, passagens para você ler e você ter uma vida de leitura bíblica também. Então, olha, quero indicar para você esses 2 livros do pastor Jorge, Pensamentos que Edificam e 365 dias no Getsemane. Você pode adquirir na editora Getsemane ou aqui na Igreja Batista Getsemane. Amém? Você pode fechar os seus olhos. Quero orar por você, pedir a Deus para que você se torne uma pessoa de muita oração e que ela se cumpra na sua vida em nome de Jesus. Pai, eu quero abençoar essa vida que está aqui comigo agora em nome de Jesus e declarar, Deus, que terá uma vida na tua presença, uma vida cheia da tua unção, da tua graça, com muita vontade de orar, de falar com Deus. Ó Deus, coloca isso nos nossos corações. Nós queremos, ó Deus, ter experiências espirituais, experiências com o Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, tira de nós toda a preguiça de orar e nos leva, ó Deus, para esse lugar de intimidade com o Senhor. Tenho certeza que muitas respostas de Deus virão sobre as nossas vidas, grandes milagres, coisas lindas, sonhos realizados para a tua glória, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até o próximo programa.